Então fala galera, beleza? E se você está começando agora na área de TI, esse vídeo é para você, porque eu vou falar muito sobre a minha experiência e como que eu comecei nessa área, e dando exemplos, dando dicas de como você pode seguir, como que você pode começar bem, e ao mesmo tempo dando exemplos de como eu enfrentei várias situações da minha carreira que me ajudaram a chegar até onde eu estou hoje. Então a história começa lá no ensino médio, quando eu decidi cursar um curso técnico da área de tecnologia. Eu nem sabia o que era, mas tinha informática no nome, eu peguei e fui fazer. Sempre gostei assim, então acho que vai ser legal. Quando eu cheguei lá, comecei a aprender, a estudar as matérias, e aí quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer uma faculdade de TI. E aí é o primeiro ponto, faça uma faculdade de tecnologia. Muitas vezes as pessoas elas podem falar para você que faculdade de TI não precisa disso para trabalhar com TI, ou alguém pode falar para você, cara, eu consegui um emprego aqui e tal, estudando 1 ano, 2 anos, com curso online, etc. Com certeza todas essas pessoas elas estão certas. Mas um ponto que eu acho que é muito relevante na Universidade de TI é que lá você está em contato com muitas pessoas diferentes, com os professores da universidade, e que geralmente esses professores da universidade eles possuem projetos paralelos à universidade que envolvem a área de TI. Então, se você é um bom aluno, você acaba se destacando e geralmente os professores acabam contratando os próprios alunos. Então, tem mais uma porta aberta para você. Além de que, na faculdade de TI, você consegue fazer estágios, né? Então, o estágio é uma das principais portas de entrada para uma empresa. Então, se você tem desejo de trabalhar numa empresa grande, como as Big Techs, como as empresas grandes do Brasil, a primeira porta de entrada é sempre o estágio. Eles sempre abrem programas de estágio. E você só pode fazer estágio se você estiver matriculado numa instituição de ensino superior. Então, esse é um dos pontos também. E foi assim que eu comecei a minha carreira. Eu consegui um estágio no Banco Itaú. Antes disso, eu tinha feito um outro estágio. E aí, foi onde eu ingressei na minha carreira. Mas voltando para a faculdade, então essa é a minha dica. Faça uma faculdade de TI, faça uma boa faculdade que, de fato, ensine coisas boas. Eu fiz na FATEC de Mogi das Cruzes, que é uma excelente faculdade. Eu fiz o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E se tem uma coisa que eu me arrependo era que eu não era tão dedicado às matérias. Eu achava tudo aquilo muito chato, tudo aquilo muito teórico. E no começo você também pode ter essa mesma sensação. Mas não deixe de ser investido por isso e se dedique ao máximo a todas as matérias, porque lá na frente elas vão fazer uma grande diferença na sua carreira. Vai por mim. E com isso, a gente chega no meu primeiro estágio na área de TI. Eu tinha 6 meses de faculdade, tava maluco assim para achar um emprego, eu tava bastante empolgado para começar a trabalhar com TI logo. Ia todo dia no muralzinho lá da faculdade para ver quais se tinha vaga, se não tinha. E até com um professor meu tinha uma consultoria que ele tinha um cliente que precisava de um estagiário, né, para a startup dele. E aí eu fui. Era uma startup que tinha um sistema que era um assistente de emagrecimento. Então ele era um personal trainer e ele criou todo um ecossistema de aplicativo que ajudava nesse emagrecimento de quem fazia assinatura. Então era uma plataforma que você assinava um programa de 21 dias para fazer o emagrecimento da plataforma, que te ajudava ali a emagrecer em 21 dias, que era muito focado em gamificação e mudança de hábitos, né? Então eles tinham um ecossistema muito louco. Era um back-end em C#, um app feito em Ionic 3 e um front web feito em Angular. Então, um estagiário para tocar tudo isso, porque a startup não estava indo bem, eles não tinham conseguido lançar o produto, o dono da empresa torrou todo o dinheiro que ele tinha para fazer isso acontecer e acabou não dando certo. Então, eles chamaram o estagiário para dar aquele último suspiro.
Nessa experiência eu fiquei num total de 6 meses, tá? E aí o que que aconteceu? Eu aprendi muito e eu não tinha nenhum dos pré-requisitos para a vaga. Inclusive eu tinha muita dúvida se eu ia continuar na área de TI ou não. Tanto que eu estudava até para outras coisas, eu estudava para concurso nessa época, porque eu não tinha certeza o que eu queria fazer. Mas mesmo com todas as dúvidas, mesmo sem saber o que eu queria, e mesmo sem eu estar nos requisitos da vaga, eu me inscrevi, fui aprovado e me contrataram. E eu trabalhei lá durante um tempo. E o que eu queria te falar era que se você tem dúvidas, isso é normal. Todo mundo tem dúvidas, eu também tive várias, eu tenho até hoje. Mas o que você não pode deixar que aconteça é que as dúvidas paralisem as suas ações. As dúvidas elas não podem te parar, porque a vida acontece, as coisas vão acontecendo e você só vai ter respostas para suas perguntas se você for lá e de fato ver com a sua mão, tocar, sentir se é isso mesmo que você gosta ou não, se é isso mesmo que você quer fazer. E para qualquer situação da vida, nunca deixe a dúvida te parar. Sempre se mova, mesmo com dúvida, mesmo com inseguranças, porque isso vai te ajudar. E foi o que eu fiz nessa situação. Eu fui para cima, aprendi o que eu consegui, tentei contribuir o máximo possível. Infelizmente acabou não dando certo. E logo após, na sequência, eu já comecei num programa de estágio do Itaú Unibanco. E aí, falando um pouco dessa nova jornada que se iniciava, que era um estágio numa empresa grande, uma das maiores empresas, a maior empresa do Brasil, uma das maiores da América Latina, e foi onde eu realmente me desenvolvi como profissional. Então, sempre tem aquele momento da tua carreira onde grandes coisas acontecem e você passa ali a, de fato, mudar o seu comportamento, mudar a forma como você pensa, os paradigmas daquilo que você costuma trabalhar. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entrei no Banco Itaú, pelo programa de estágio, e a partir de lá eu fiquei 4 anos e meio trabalhando no Itaú até eu vir aqui para Portugal. Mas no meu início eu trabalhei numa área de dados e lá eu fazia queries SQL o dia inteiro, ficava trabalhando com SQL o dia inteiro. E era muito legal, porque eu era muito empolgado com tudo. Então não tinha essa de, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer isso, aquilo. Eu faço tudo, né? Eu fazia tudo, faço tudo. E eu gostava muito de estar naquele ambiente, de estar com as pessoas que eu estava, porque era um ambiente que eu aprendia bastante. Então foi muito maneiro esse período de experiência no estágio. Partindo de lá, eu fui trabalhar como júnior numa outra área como desenvolvedor. E aí eu falo um pouco mais dessa experiência no meu vídeo de hackathons. E lá eu detalho um pouco sobre como foi essa área onde eu trabalhei como júnior. E lá eu fiquei mais algum tempo, 1 ano e 8 meses. Depois eu fui para uma outra área como desenvolvedor pleno. E aí eu fiquei nessa área mais um ano. E depois eu mudei para mais uma área de prevenção a fraudes, que aí nessa área eu fiquei mais um ano, né? E encerrei minha carreira em uma área de dados no Itaú Unibanco como desenvolvedor e não mais como analista de dados. E a minha jornada ali no banco foi muito recheada de desafios, de coisas novas, porque quando você trabalha em empresas grandes, você está lidando com muitos contextos diferentes. Então, o Itaú ele era como se fosse uma empresa que dentro dele tinha várias outras empresas. E eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas como eu me vi nesse cenário, eu pensei, eu preciso aproveitar o máximo possível para aprender o máximo sobre os diferentes contextos que existem aqui hoje, né? Então eu tentei absorver o máximo de conhecimento possível a todo momento. E eu nunca ficava quieto no meu canto, eu sempre pegava uma tarefa, terminava logo, já ia atrás de outra, e sempre tentando entender o máximo possível do negócio e para passar para os meus líderes que eu era um funcionário confiável. Você ser flexível e você ser confiável são duas coisas que te ajudam muito a ganhar a confiança dos seus líderes e a pegar ali as tarefas que vão te ajudar a crescer na carreira. Porque, querendo ou não, é isso que faz você crescer. É você entregar as tarefas que são propostas para você e, além disso, pegar tarefas que você se vê desafiado e entregá-las e obter êxito. Esse tipo de coisa faz com que você seja visto de forma diferente e faz com que seus líderes confiem mais em você. Então, eu aproveitei ao máximo essa oportunidade, trabalhei em 4 áreas diferentes nessa minha jornada e foi muito maneiro. Aprendi muito e tudo isso me preparou para chegar no momento onde eu tô hoje. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu aceitei uma proposta para vir morar em Portugal. E aí eu tô aqui trabalhando como engenheiro de software em Portugal, mas trabalho por uma empresa alemã. E aí eu vou falar um pouco mais das experiências para vocês agora. E estamos aqui falando de carreira internacional.
uma das coisas que é importante você saber é que você precisa se preparar. Quando eu decidi que eu queria morar fora do país, que eu queria ter essa experiência e trabalhando com tecnologia, porque é a forma como eu me sustento, como eu me mantenho, então é a forma como eu vi que seria mais fácil para morar fora do país e viver uma experiência de como é morar fora do Brasil. Então eu comecei a me preparar um ano antes de aceitar a minha primeira proposta para vir para morar fora. E aí, como que eu fiz essa preparação? Basicamente, você tem que fazer os processos seletivos. Então, tem algumas etapas. A primeira delas é você conseguir as entrevistas. Então, você tem que ajustar o seu currículo, ajustar seu LinkedIn, colocar o seu currículo em inglês no LinkedIn atualizado, fazer o seu currículo PDF em inglês, porque eles pedem muito currículo aqui fora, e ir se preparando, e estudando, e fazendo as entrevistas, e entendendo o que eles pedem nas entrevistas, porque existe um padrão de conhecimento que é exigido, e você vai pegando as manhas, você vai entendendo como funciona. Então eu fiz isso durante um ano, fazer os processos seletivos, já pensando em algum momento, quando eu me sentisse seguro, e eu visse uma oportunidade que era boa, que era legal, eu iria aceitar. Então foi isso que eu fiz, eu me preparei durante esse período, enquanto eu estava no meu emprego, sem nenhum problema, meio descompromissado, mas já pensando, bom, em algum momento essa mudança vai acontecer. E quando eu aceitei a proposta para vir morar aqui em Portugal, vários fatores foram levados em consideração. Não é uma mudança brusca no idioma, culturalmente falando, tem muitas coisas parecidas, muitas coisas diferentes, mas o clima também é muito agradável. E o contexto de trabalho ia ser um trabalho interessante. Eu ia trabalhar numa consultoria de tecnologia, eu nunca tinha trabalhado numa consultoria antes, então ia ser uma experiência nova. E eu ia trabalhar para um cliente que era da Alemanha, então ia ser inglês full time, o tempo todo, né? A gente utiliza o inglês para conversar com o cliente. E é 100% remoto, então eu poderia morar em qualquer lugar de Portugal, poderia viajar e etc., porque o trabalho é 100% remoto. Né? Tirando algumas vezes que eu gosto de ir para o escritório para fazer algumas reuniões, ou a gente marca lá de se encontrar, mas não é nada obrigatório, a gente faz por vontade própria também. Então, esse conjunto de fatores, né, foi muito bacana. Então, foi uma experiência nova que eu vivi, e a minha dica é para, se você está se preparando para ir morar fora do país, trabalhando com tecnologia, se prepare, faça uma preparação legal, escolha o lugar que você quer morar, seja Portugal, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, etc. Entenda qual é o momento político daquele lugar, porque isso pode afetar os preços de aluguel, os preços de mercado. Entenda como está o momento do mercado de TI, porque isso também é bastante relevante. E como que fica a questão da sua residência, documentação, porque uma coisa que eu aprendi nesse período morando fora é que a sua documentação ela é extremamente importante para você ter acesso a coisas básicas, dependendo dos lugares, como saúde, sem ter que pagar um preço abusivo, você precisa ter uma documentação legalizada ali em dia e tudo certo. E falando dos aspectos técnicos, uma das coisas mais importantes é o inglês. Não precisa ser um fluente perfeito nativo, mas você precisa ser uma pessoa que fala um inglês instrumental ok, né? Então saber fazer a sua daily, saber ter uma reunião, falar das tecnologias, falar do seu trabalho, exige bastante conversação. E também a parte técnica, ela não é muito diferente da que eu via no Brasil, mas dependendo de para qual país você vai trabalhar, eles cobram padrões que no Brasil não são cobrados by default, né? Então, às vezes você fazer algo despadronizado pode ser ruim, então já é importante você aprender esses padrões de códigos antes, aprender as boas práticas, porque muitas vezes isso é cobrado não como extra, mas como básico, né? Você saber boas práticas de algumas linguagens de programação é tido como básico nesses cenários. Bom, e assim, toda essa jornada aqui que eu narrei para vocês, ela durou cerca de quase 7 anos, tem 6 anos de alguma coisa desde que eu comecei a trabalhar com TI. E a jornada não é linear, né? Você tem muitos momentos de ascensão, você também tem momentos onde você fica estagnado, e tem momentos onde você fica meio perdido sem saber o que fazer. Mas a progressão da carreira, ela é gradual, mas ela não é linear, né? Então você vai passando por vários altos e baixos. E se você já tem uma carreira há mais tempo que eu, você sabe o que eu estou dizendo. Se você está começando agora, mantenha-se constante, mantenha-se sempre estudando, atualizado, sempre programando. E para você que tem uma carreira já e está há menos tempo ou pensa em vir morar fora,
segue esses passos que eu te mandei, que eu falei aqui no vídeo, que pode ser uma boa estratégia para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha com seu amigo que também acha que pode ser que esse vídeo seja interessante para ele e deixa um comentário aqui se você teve alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau!